Já imaginou perder aos poucos a liberdade de se mover sem dor? Subir uma escada ou simplesmente caminhar? Tarefas comuns que viram desafios diários. A osteoartrite, doença articular mais comum no mundo, afeta mais de 30 milhões de brasileiros. O tratamento tradicional alivia os sintomas, mas não cura. As terapias até hoje aprovadas no mercado para o controle da osteoartrite, elas não modificam o curso da doença. Então, o que normalmente essas terapias pretendem e realizam é controlar a dor e recuperar a capacidade funcional do paciente, mas isso por um tempo que pode ou não ser limitado. É possível que alguns desses pacientes cheguem até próteses articulares. E o grande problema das próteses é que elas não são permanentes. Elas também têm o seu prazo de validade e vão precisar ser substituídas por novas próteses. Então, quanto mais cedo o paciente chega a uma prótese, maior o número de intervenções cirúrgicas que ele vai ter que sofrer ao longo da vida, que são intervenções bastante invasivas e com muita morbidade associada. Mas e se fosse possível regenerar a cartilagem? Essa é a proposta da pesquisa desenvolvida no Laboratório de Medicina Regenerativa da Unifase FMP, com o apoio da FINEP. A equipe utiliza células da cartilagem do septo nasal do próprio paciente, aplicadas diretamente na articulação afetada. O procedimento é guiado por ultrassom. Elas têm uma capacidade não apenas de se diferenciar e regenerar o tecido danificado, mas também de estimular as células do próprio tecido a participarem desse processo regenerativo. Então a gente está falando de uma terapia que tem no longo prazo a capacidade de controlar o curso da própria doença, com resultados na dor e na incapacidade não apenas de curto paliativo, mas sim de longo prazo, e que, acima de tudo, por ser uma terapia autóloga, com certeza uma terapia muito mais barata do que outras soluções mais invasivas como próteses. A pesquisa foi iniciada com 9 pacientes com degeneração na articulação temporomandibular, responsável pela fala e pela mastigação. Entre eles, a Laura Osório. Após um período de muita dor e frustração por conta de uma cirurgia ortognática que gerou algumas sequelas, principalmente muitas dores na articulação, eu tinha muita dor para comer, muita dor para mastigar, e o Dr. Ricardo apresentou essa alternativa de tratamento quando alguns outros profissionais já chegavam a falar de uma possível cirurgia para colocação de uma prótese em substituição ao meu condilo mandibular, que era uma cirurgia muito complicada. Então, eu aceitei participar desse tratamento, fiz o tratamento e desde então minha vida se tornou muito melhor. Hoje em dia eu vivo sem dor, praticamente, tenho dores apenas ocasionais, vivo normalmente, como normalmente. Então foi um tratamento muito importante para a minha vida, que trouxe muitos resultados positivos. Na primeira fase, em que foram incluídos 9 participantes, as queixas principais eram de dor na articulação temporomandibular, bem como ruídos de crepitação e instabilidade ortopédica, assim como limitação nas funções mandibulares, como mastigação, por exemplo. Esse acompanhamento aconteceu até 12 meses, após essa injeção única de células condroprogenitoras. E nesse acompanhamento, os participantes relataram melhora de todas as queixas que os motivaram a buscar esse tratamento. As células retiradas dos pacientes foram manipuladas no Laboratório de Medicina Regenerativa da Unifase FMP. Uma história que começou no início dos anos 2000. Petrópolis tinha acabado de sediar um laboratório que havia sido credenciado pela Anvisa para essa produção de terapia celular na área, se eu não estou equivocada, de pele. Isso fez com que nós pudéssemos antecipar a decisão da escolha de uma área de excelência em pesquisa, aproveitando já a existência desse grupo tão qualificado aqui na cidade, e fizemos então todos os esforços para nos adaptar à vinda do laboratório. Uma curiosidade é que havia uma pressão para que nós aproveitássemos o espaço físico onde ele estava situado aqui no Quitandinha,
porque já tinha sido validado pela Anvisa e todas as regras de segurança são muito exigentes, então isso economizaria no tempo de implantação. Mas como a nossa finalidade é a formação de profissionais de saúde, nós achamos que o laboratório deveria estar instalado no centro do nosso campus, né? No meio do movimento dos alunos de graduação e pós-graduação. A parte clínica da nossa equipe, os pesquisadores clínicos, eles fazem a coleta dessa cartilagem num ambiente controlado cirúrgico e ela é transportada nas condições ideais de transporte de material biológico até a nossa sede aqui no centro universitário. Nesse momento, o tecido cartilaginoso ele é dissociado e as células que fazem a diferença, que possuem o efeito terapêutico, são obtidas, cultivadas a longo prazo. Uma vez que as células são obtidas em quantidade suficiente para terapia, as células são congeladas, então existe uma forma de armazenamento dessas células em baixíssimas temperaturas, em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, onde as células então permanecem até que todos os ensaios de controle de qualidade façam com que o material foi processado, se as células mantêm a sua qualidade terapêutica. Então, ao serem liberadas para o uso daqui, elas já saem embaladas em unidades prontas para aplicação, para que não seja necessário nenhum tipo de manipulação final e comprometa a esterilidade desse produto. Agora o objetivo é ampliar o estudo. A boa notícia é que a terapia também pode ser aplicada a outras articulações, como joelhos e quadril. A Unifase já investiu mais de 15 milhões de reais na estruturação desse laboratório para atender até 1.800 pacientes por ano. A FINEP está investindo mais de 12 milhões de reais no apoio à realização dos estudos clínicos necessários para a aprovação da terapia pela Anvisa. O objetivo é ampliar o acesso, colocar essa terapia inovadora no mercado, levar essa tecnologia ao SUS, reduzindo custos, e devolver movimento e saúde a quem mais precisa. Esse apoio ele vem permitindo o refinamento da infraestrutura, a incorporação de profissionais altamente qualificados que atuam em todas as etapas do processo, da segurança da produção à qualificação do produto final. E a gente tem o prazer de falar que a nossa equipe ela é toda feminina. Nós temos, desde a parte da qualificação de produtos até a conclusão, envio e liberação para uso, um time de profissionais qualificadas e formadas na área da biomedicina, farmacêuticas, biomédicas, biólogas, e compartilhamos essa experiência com jovens em formação aqui, uma vez que nós estamos localizados num centro universitário e permite que alunos de graduação, tanto da área médica, biomédica, como da área de gestão administrativa voltada para a saúde, acompanhem de perto o desenvolvimento dessas tecnologias e aprendam na prática o que é atuar na ciência com responsabilidade e diretamente com possibilidade na inovação. A nossa história, na verdade, vem de longa data, de 15 anos atrás, quando a FINEP, junto com outros investidores, criaram o primeiro fundo de Venture Capital para a área da saúde no Brasil. Esse investimento, que foi visionário e de longo prazo da FINEP, ele permitiu resultados disruptivos para a sociedade brasileira, o que impulsiona o desenvolvimento tecnológico e científico. E isso nós chamamos de Deep Tech. O desenvolvimento dessa terapia avançada, ela vem hoje endereçar uma doença que até o momento tinha apenas tratamentos paliativos. Então esse desenvolvimento ele vem preencher essa lacuna terapêutica. O grande estímulo para manter esse laboratório funcionando e para manter essa equipe que é tão qualificada dentro da nossa universidade é saber que nós chegamos num ponto da pesquisa em que a gente pôde perceber que ela pode fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente trabalha com a perspectiva do SUS, a gente percebe que a terapia celular, que está sendo desenvolvida nesta nossa instituição, ela pode fazer a diferença na vida das pessoas e para muitas pessoas, porque o SUS é um lugar de excelência para a gente tratar da maioria da população brasileira.